Eu sou professor, meu nome é Juarez, sou professor já há alguns anos, sou farmacêutico, sou especialista na área de farmacologia, sou mestre em ciências farmacêuticas e sou doutor em patologia de doenças tropicais, sou professor universitário há alguns anos já, mas toda essa carreira dentro dos cursos que eu já fiz na minha vida, né, desde da graduação, da especialização, mestrado, doutorado, a minha maior carreira, ou minha maior experiência, ou o meu curso mais importante, que eu digo sempre, é o curso que eu tive durante o tempo que eu passei trabalhando, durante vários anos, dentro de um estabelecimento farmacêutico, dentro de uma farmácia, no balcão da farmácia, no atendimento para as pessoas. Então, acho que essa experiência é a principal experiência que eu carrego na minha vida, apesar de ter feito uma carreira acadêmica também com esses cursos de mestrado, doutorado e as especializações. E isso me trouxe várias possibilidades, né? O aprendizado que eu tive dentro da farmácia me trouxe várias possibilidades, inclusive de apoiar outros profissionais farmacêuticos para que eles possam conseguir conquistar os seus objetivos, se tornar talvez uma referência na área farmacêutica, mostrar o seu conhecimento para as pessoas, ganhar muito mais impacto dentro do estabelecimento onde ele trabalha, talvez implantar algum serviço, implantar o consultório e também, claro, ter rentabilidade, né? Porque isso também muda a questão da rentabilidade financeira dos profissionais que estabelecem esse tipo de modelo de trabalho. Então, eu estou aqui hoje para a gente conversar, para mostrar para vocês sobre a questão do consultório farmacêutico, como ele deve ser estruturado, né, segundo a legislação, segundo os processos que são regulamentados pelas instituições aí, pelos conselhos, pela vigilância sanitária. E eu vou colocar para vocês essas informações de um modo bem direto, prático, simples, de uma maneira que eu acho que fique mais clara, para que no dia a dia vocês possam pensar, se já não fazem isso, mas vocês possam pensar nessa implantação, nesse desenvolvimento. Também deixo aí aberto, tá? Se alguém quiser falar um pouquinho, fica à vontade, falar de onde está também, não precisa ficar tímido não, pode ficar à vontade aqui, que a gente está em um grupo bem legal e a gente pode conversar e também colocar as suas necessidades, as suas dúvidas que podem ter no dia a dia aí também, que eu acho legal a gente informar e falar isso, possa auxiliar de alguma forma. Então, como eu falei, essa carreira que eu construí foi dentro dessas atividades acadêmicas, mas principalmente dentro de um conhecimento onde eu quero que o farmacêutico se volte para atividades práticas, para que ele consiga desenvolver e consiga fazer um trabalho que eu conseguia fazer muitas vezes dentro das farmácias que eu já trabalhei. Então, trabalhei em vários locais, em farmácias pequenas, em farmácias de cidade bem pequena, realmente. Trabalhava numa cidadezinha de 12 mil habitantes, que é uma realidade muito diferente. Para quem está em cidade pequena, né? Tem alguém aí de cidade mais pequena ou todo mundo é mais de uma cidade maior aí? Cidadezinha pequena. Quem é de cidade pequena sabe bem a realidade, tem 3, 4 médicos no máximo, 2 médicos, dependendo do lugar, e a gente sabe da rotina da farmácia e o que a gente consegue disponibilizar para os pacientes e o quanto a gente é importante, né, para esses pacientes. E muitas vezes tem lugares até que nós somos tratados como o médico da cidade, né, o médico do local. Então, a gente tem uma procura, um atendimento que faz uma diferença bem grande. E eu trabalhei também em cidades grandes, trabalhei em farmácias que tinham 17 pessoas trabalhando ao mesmo tempo comigo, em estruturas de consultório farmacêutico, já no modelo mais antigo, a gente não tinha ainda a ideia do consultório, mas nós tínhamos um modelo onde nós consultávamos, de certa forma, o paciente, porque, eu vou até colocar para vocês, a legislação do consultório é muito recente, né? Ela é de 2013, né? Eu estou falando de 2008, 2009, 2010, um pouquinho antes disso, até antes disso, eu me formei em 2003, então, essa carreira e esse processo, a gente foi construído durante o tempo, e eu percebo algumas dificuldades que eu vou colocar para vocês aqui, talvez vocês concordem comigo e possa até trazer outras informações que são bem interessantes também para contribuir. Então, mesmo que você seja de uma cidade pequena, que eu acho interessantíssima a ideia do consultório em um estabelecimento onde a população está muito próxima de você, ou se você está num local de grande porte, você trabalha numa farmácia maior, que também pode ser implantado onde você tem uma organização do consultório farmacêutico que possa atender aquela população. Eu vou colocar só alguns lugares que não é tão interessante, que não flui tão bem, tá? Para vocês terem uma ideia se vale a pena ou não, né? Então, tem alguns lugares que o consultório não flui tão bem. Eu vou falar disso depois, mas que não seria tão ideal assim você implantar esse sistema, tá? Então, pode colocar aqui, olha, alguém mandou uma mensagem aqui, o Itamar. Estou formado há 1 ano, estou atuando, trabalhando em farmácia comunitária no interior da Bahia. Beleza, bacana. Qual a cidade aí, Itamar? Manda para a gente aí. O Itamar já acompanha a gente aí há bastante tempo, né?
nas outras lives, nas outras aulas também, que a gente está junto aqui. Pode mandar aqui no chat, eu vou tentando ler aqui, a gente vai conversando e eu vou explicando isso também, tá? Quem já é formado há mais tempo, quem já tem outras experiências, tá? Olha, em São Gabriel, na Bahia. Quem já está aí há mais tempo no mercado também, e quem está iniciando também a carreira, eu acho que vale para todo mundo. E nós vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu falo sempre que as nossas lives aqui, nossas aulas, na verdade, elas são bem diretas, porque eu acho que o importante aqui não sou eu, não é a minha história especificamente, e é o conteúdo que eu quero trazer para vocês. Por isso que a gente vai direto ao ponto aqui, e a gente estabeleceu essa mentoria hoje, né, no dia 28 aqui, para conversar um pouquinho sobre consultório farmacêutico, como implantar o seu consultório. Só no final ou no meio mesmo, se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, eu queria saber assim, o que vocês já estão pensando, tá? Podem depois falar também, explicar para mim o que vocês já estão pensando aí para o futuro, se vocês já estão pensando realmente em montar e colocar isso na prática. Primeiro eu vou colocar assim, uma realidade do que eu conheço da vida do farmacêutico, da experiência que eu tenho em relação às atividades farmacêuticas. Eu tenho certeza que, olha, a Raquel colocou aqui para mim, né, formada há 12 anos, e está estudando agora para abrir o consultório. Beleza, perfeito, Raquel. Acho que hoje, de certa forma, posso te ajudar de alguma maneira, tá? Se tiver alguma dúvida, depois manda por aqui também, a gente vai respondendo. O que acontece com a vida, a realidade no dia a dia do farmacêutico? A gente se forma, muitas vezes, numa felicidade imensa, né? Naquela situação, falando, olha, eu já me formei, já formei muitos farmacêuticos, então eu sei que a pessoa sai com uma expectativa muito legal. E quando chega na rotina do dia a dia, nós temos uma diversidade imensa de atividades dentro da farmácia, principalmente para quem trabalha na gestão. Tem gente que é dono da farmácia e é o farmacêutico responsável técnico, então isso mistura também. E a gente tem esse monte de coisa que eu coloquei aqui no desenho para vocês, aonde eu estou lá. Desde as atividades de SNGPC até o atendimento daquele paciente que chega no balcão da farmácia que quer bater um papo contigo, aquele senhor mais idoso, que precisa conversar contigo, que quer contar a história, e você precisa dar essa atenção para ele também. Por que eu estou colocando isso e por que eu quero começar pensando nisso, tá? O que a gente vê muito nas farmácias é sempre mais do mesmo, uma realidade muito parecida, onde você tem um farmacêutico que está atuando em várias frentes ali, não só no atendimento do paciente, mas também na parte da gestão, da organização, do POP, do material que tem que ser comprado, dos medicamentos que tem que ser organizados, da parte do SNGPC, do receituário, aquela série de atividades. E eu percebo uma reclamação constante, principalmente dos farmacêuticos que chegam até mim aí, que são vários, de uma briga constante por um preço, né? Nós temos uma realidade ainda no Brasil de uma farmácia onde você concorre muito com uma outra com relação ao preço. Um dá 2 centavos a menos, outro dá 20 centavos a menos, e essa disputa é uma disputa que é praticamente, uma disputa que não tem um fim praticamente, né? Você percebe que as pessoas estão brigando ali por centavos de redução de valores e é uma concorrência imensa. Eu trabalhei numa farmácia, por exemplo, talvez alguém tenha tido essa experiência também, onde nós tínhamos duas farmácias, na verdade, uma concorrente da outra, e elas dividiam uma parede de vidro, era dentro de uma galeria. Então, eu trabalhava de um lado e o cara trabalhava do outro lado, o concorrente da farmácia trabalhava do outro lado. Tinha vezes que era até engraçado, porque o paciente chegava e errava a farmácia. Ele entrava numa farmácia, na verdade, ele queria entrar na outra. E lá, toda vez chegava aquela concorrência, era até uma coisa engraçada. A gente não era inimigo, mas quando vendia um medicamento, vendia uma vitamina, passava para o outro, mostrava, fazia uma graça. Então, essa concorrência é uma realidade muito comum no dia a dia, eu acho que vocês enfrentam isso também. A rotina, como eu falei, também é muito frequente. E eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Qual é o diferencial, o que a gente poderia produzir como diferencial dentro do estabelecimento para que a gente possa ser um farmacêutico que se torne uma referência para os seus pacientes, para o atendimento e para as pessoas, e no local onde você está, e um diferencial dentro do estabelecimento para que o seu estabelecimento, o local onde você está trabalhando, se torne uma referência também. É uma pergunta porque eu sempre vejo muita coisa parecida. As pessoas fazem coisas muito comuns, né? A dispensação é uma coisa comum, é uma rotina do dia a dia das farmácias. O processo de atendimento dos pacientes é um processo de atendimento comum também. A gente tem as mesmas atividades do dia a dia que são muito parecidas. Então, esse papel do farmacêutico e essa atividade da farmácia, ela parece que é rotineira em vários estabelecimentos.
E em alguns lugares a gente consegue enxergar um diferencial que traz uma característica diferente para essa farmácia e faz com que o paciente seja um paciente mais bem atendido, que tenha uma fidelidade e que tenha uma rentabilidade maior para a farmácia. Além do que, quando a gente fala em briga pelo preço, qualquer situação onde você vai ter uma disputa de preço, vai chegar um momento que vai ficar impossível de você conseguir manter. Se vocês trabalham em redes, talvez você tenha uma margem de garantia maior nessa disputa de preço, mas se você trabalha numa farmácia pequena, você sabe que não dá para a gente conseguir manter o preço, talvez, de um valor tão baixo que a gente consegue enxergar em outros lugares. Então, é uma briga que vai chegar no fundo do poço, é uma briga que vai trazer para você uma dificuldade, provavelmente, principalmente se você tiver numa farmácia sua ou numa farmácia onde você tem uma estrutura que não tem capacidade de compra tão grande como as grandes redes. Isso é uma realidade, tá? Isso é um fato, isso eu não vou mudar aqui, a gente não vai mudar isso hoje. Mas eu quero mostrar para vocês um caminho, tá? Pode comentar aqui no chat, a gente vai conversando, tá? Aferir a pressão do paciente, testar a glicemia, querendo parar de fumar, meus atendimentos para aferir... Isso. Eu vou explicar isso, tá? Meu atendimento ao terminar de aferir a pressão arterial, eles estão procurando quanto é. Já falo sobre o preço, tá, Timar? Daqui a pouco. É o preço que você queria saber, né? O custo disso, né? Eu vou falar daqui a pouquinho de preço ali para vocês. Então, essa disputa é uma disputa da realidade, a gente não vai mudar diretamente isso. Mas eu quero colocar para vocês uma possibilidade de que vocês agreguem o trabalho de consulta farmacêutica e o serviço farmacêutico para que você tenha esses pacientes junto com você e, consequentemente, você tenha adesão ao tratamento, a venda dos medicamentos e o processo de atendimento do paciente no sentido de fazer com que a sua farmácia deixe de ser um local de dispensação de medicamento e ela seja realmente um estabelecimento de saúde. Então, eu vou colocar isso para vocês de uma forma muito clara, onde você vai conseguir estruturar o seu consultório, ou pelo menos vai conseguir começar a montar isso daqui para frente. Primeiro, as farmácias elas estão seguindo um caminho, tá? Para deixar de ser um lugar de venda de medicamentos e se transformar em um centro de serviço de saúde. Se você não está pensando nisso ainda, ou melhor, vocês estão pensando nisso, porque vocês estão aqui comigo, mas se você tem colegas que ainda não estão pensando nisso, se você quer ajudar ele, avise ele que as farmácias daqui a alguns anos, ou melhor, os próximos anos, elas vão ser centros de serviços de saúde. Exames laboratoriais são feitos na farmácia, e eu quero colocar um exemplo simples desse período da pandemia, né? Até um tempo atrás, nós não fazíamos sorologias na farmácia. Hoje a gente faz teste rápido, que é uma maneira de fazer sorologia dentro da farmácia, e isso já está estabelecido na legislação e foi liberado, já está funcionando. Exames laboratoriais, serviços de clínica farmacêutica, serviços de saúde. Eu vou mostrar os serviços depois que a gente pode ofertar. Inclusive, serviços de beleza serão implantados dentro do estabelecimento farmacêutico. Parece uma coisa irreal, não vai acontecer? Vai. Isso já está mudando e os exames laboratoriais, os serviços que são produzidos pelo profissional farmacêutico, eles serão implantados. Por que o serviço é mais interessante do que o produto? Porque o serviço você não precisa de estoque. Você pode comercializar ele da maneira de o quanto você puder e o quanto você conseguir no seu dia a dia. Então, quando eu falo de uma consulta farmacêutica no consultório, o Timar perguntou para mim agora, qual é o preço de um serviço, ou quanto custa para poder fazer a verificação de pressão arterial, do atendimento? Timar, esse valor ele varia muito. Tem clínicas hoje, consultórios que a gente acompanha, que custa para o paciente de 5 a 25 reais a 30 reais a simples aferição ou verificação de pressão arterial ou atendimento no teste de glicemia ou um atendimento simples, um serviço simples, um procedimento, tá? Tem lugares que são 5 reais, tem lugares que são 10, tem lugares que são 15, depende muito do público onde você está atingindo. Mas tem que lembrar o seguinte, que esse é um serviço, então um serviço você pode repor da maneira que você tem disponibilidade, do tempo que você tem disponível para fazer o atendimento para o paciente, e você não precisa de um estoque. Então, isso já muda, além de você ter uma margem de ganho de quase que 100%, né? Ninguém ganha mais se não for prestando um serviço que você não tem custos praticamente dentro do processo. Então, o estoque não, o medicamento você precisa substituir, precisa ter um custo de compra, de aquisição desse produto. Então, vamos enxergar isso de uma forma muito clara e é um caminho que não tem mais volta, até porque as grandes redes estão trabalhando nesse mesmo caminho, tá?
E aí, a gente entra dentro do consultório. Da onde surgiu essa ideia do consultório? E eu vou colocar para vocês que até a palavra consultório ela está sendo discutida hoje em dia. Em alguns lugares a gente tem um probleminha aí com relação ao nome consultório. Mas onde surgiu esse processo? Em 2013, nós tivemos uma modificação na legislação, que é a RDC 585-586, que eu acredito que vocês conheçam. Se vocês conhecem, coloca aí no comentário para mim se já sabem, né, conhecem essa legislação. Se não, dá um retorno, mas eu acho que vocês precisam ler, não vou colocar a legislação aqui, porque não é, não é o nosso objetivo agora, mas a legislação 585 e 586, ela estabeleceu os serviços farmacêuticos, inclusive a 586, a prescrição farmacêutica. Então, se você não pensou em prescrever ainda, pense agora em fazer a sua receituário para você fazer a sua prescrição farmacêutica. Além da RDC da Anvisa 44, tá, de 2009, que dispõe sobre todos os temas relacionados à prestação de serviços farmacêuticos. E a 13.021, que determinou que a gente pode ser um estabelecimento de saúde. O consultório farmacêutico é um estabelecimento de atenção ao paciente, onde o farmacêutico vai estar estruturado num espaço para atender o seu paciente de forma reservada, tranquila, para ter uma relação de contato com esse paciente e repassar as informações necessárias, fazer anamnese, avaliação farmacêutica, semiologia, fazer o processo de prescrição dentro desse ambiente. Por que a gente tem um problema com o consultório? Tem até uma briga em Santa Catarina que o Conselho de Medicina entrou, mas ele vai perder nessa briga no sentido de que não pode chamar de consultório farmacêutico, não pode chamar de consultório. Se você não puder chamar de consultório, você vai chamar de sala de atenção farmacêutica, sala de serviços farmacêuticos, sala de atendimento ao paciente, sala de atenção clínica ao paciente, sala de farmácia clínica. Você pode colocar o nome que você quiser. O que importa é o serviço que você prestar dentro desse estabelecimento e dentro desse local onde você está fazendo um atendimento, ok? Então, esse processo, ele já está acontecendo e ele é um processo bastante dinâmico, tá? As coisas estão mudando de forma muito rápida, tá? As duas legislações aqui, a 585, a 586, a 13021, a gente precisa estar com ela bem afinado, bem na ponta da língua, para que vocês possam utilizar ela no dia a dia. E aí eu vou começar direto ao ponto aqui, falando o seguinte, que existe dois tipos de consultórios, tá? Se você está pensando em montar o seu, existem duas possibilidades. O primeiro consultório é vinculado ao estabelecimento farmacêutico. Ele pode ser vinculado, por exemplo, isso pela legislação, tá? Ele pode ser vinculado ao estabelecimento farmacêutico, a uma farmácia especificamente, a uma drogaria. E esse modelo de consultório, tá? Foi em alguns locais, eu li que hoje foi em alguns locais que querem só o consultório que esteja dentro da farmácia, pode ser chamado de consultório. Isso, tem uma briga, uma discussão sobre isso que eu acho que não vai muito para frente, não. Daqui a um tempo a gente consegue ganhar essa briga, e foi que nem na história da prescrição. Na história da prescrição farmacêutica, o conselho entrou, o Conselho de Medicina não queria que fosse prescrição, não queria, hoje a gente tem a liberação para fazer esse processo. Gente, independente do nome que você vai colocar, se não for consultório, ele vai ser um local de atenção clínica ao paciente, você tem todo o direito de montar do mesmo jeito que o nutricionista tem consultório, o psicólogo tem consultório, o enfermeiro pode ter consultório, então você tem todas essas possibilidades. Eu vou colocar para vocês o seguinte, o consultório vinculado ao estabelecimento farmacêutico, ele é um consultório que tem uma relação onde ele vai ser montado dentro da farmácia, né, no estabelecimento que já está pronto lá. Mas não necessariamente precisa ser uma farmácia. Você pode ter um consultório farmacêutico, por exemplo, num estabelecimento onde tem clínicas de outros profissionais. Então, eu posso, por exemplo, ter um ambiente onde tem várias clínicas e dentro desse ambiente eu posso montar um consultório que é um consultório farmacêutico, é um consultório de atendimento ao paciente para serviços farmacêuticos. Ele pode estar vinculado a um hospital, ele pode estar vinculado a clínicas, ele pode estar vinculado a um outro estabelecimento de saúde. O mais comum é você ter o consultório vinculado à farmácia. E eu vou colocar a primeira vantagem. Qual é a questão principal e como ele funciona? O consultório vinculado à farmácia, toda vez que você faz o atendimento, é mais comum no dia a dia a gente perceber que esse modelo ele funciona com atendimento com custo baixo, não caro, ou grátis. Em algumas situações até eles colocam um atendimento gratuito em algumas redes aí, mas ele está muito vinculado à prescrição do medicamento que o paciente vai comprar naquela mesma farmácia.
Então, quando você faz o atendimento, você talvez não cobraria ou cobraria um preço menor, mas esse paciente ele vai ter uma orientação da utilização de algum produto, de algum medicamento, ou até uma prescrição farmacêutica, se for necessário, claro, né? Dentro da questão ética aí também. E ele vai comprar esse medicamento e esse produto dentro da farmácia. Então, o farmacêutico ele ganha na venda, na comercialização do produto e pode ganhar também no serviço que ele está prestando. Então, essa possibilidade existe porque ele é vinculado à farmácia especificamente. E nós temos um modelo de consultório que é um consultório independente. É um consultório onde você vai montar seu espaço físico, a sua estrutura, e essa estrutura ela vai ser montada, tá? Ela vai estar lá sendo montada para que você tenha um atendimento clínico aos pacientes. A Claudete perguntou, o consultório pode ser dentro de uma drogaria, ou seja, na mesma sala de serviços farmacêuticos? Não, tem que ser separado. Só para entender, o consultório é um espaço onde você vai fazer o trabalho de consultar o seu paciente como se fosse um consultório médico. Se você tiver uma sala de ambulatório, né, uma sala de serviços farmacêuticos, ela tem que ser isolada. Inclusive, a RDC 44, ela determina também que, se houver outros procedimentos, como nebulização, procedimentos de pequenos curativos, ela tem que ter salas específicas para esse tipo de atendimento. Então, você precisa ter o consultório e você precisa ter a sala do atendimento do ambulatório para fazer algum procedimento específico, tá? Eu tive um caso agora, por exemplo, que a vigilância sanitária local de uma cidade, ela proibiu que dentro do consultório tivesse maca, porque ela entendia que o consultório não era um local de procedimento. E, de certa forma, isso está dentro do processo. É importante que você converse com a vigilância sanitária para que você tenha percepção se eles estão entendendo a lei ou não, porque é muito subjetivo, né? Não tem uma regra específica, mas um ambulatório precisa ser separado, ok? Então, respondendo a pergunta aí, ela tem que ser feita de forma separada, esse ambulatório, para que você tenha esse atendimento dentro do consultório e, se for necessário o procedimento, você leva o paciente para o ambulatório. No caso do consultório independente, você vai ter que montar uma estrutura. Então, você teria que pegar um local, o ambiente que você tem lá para alugar, comprar, não sei como é que vai ser feito, mas você tem que montar a sua estrutura física desse consultório. Então, ele acaba tendo um custo um pouco mais alto, porque você vai precisar de uma recepção, de uma pessoa para fazer o atendimento na recepção, de salas, que seriam as salas do consultório e a sala de procedimentos farmacêuticos, de banheiro. Pode ter uma copa, pode ter um outro espaço físico, eu vou até falar disso depois também, mas nesse caso ele tem que montar uma estrutura física para você fazer o atendimento do seu local. E aí eu quero colocar para vocês o seguinte, se você tem uma farmácia, você trabalha numa farmácia, já está fazendo os seus atendimentos, para ir montar o consultório farmacêutico é muito simples, porque ele não precisa ser um lugar luxuoso, basicamente ele precisa ter um espaço onde você tem mesa, cadeira, tá? Mesa, cadeira, e tem que ter lá o seu próprio computador, claro, né? Mesas, cadeiras para os atendimentos, computador e, se possível, ali um local para você colocar uma pia para lavar a mão. Claro que se tiver necessidade de uma maca, também pode ter lá dentro. Então, é um espaço simples. Claro que se for um consultório independente, talvez você tenha que investir numa estrutura maior, porque vai precisar de uma recepção, a sua sala de atendimento, uma sala de ambulatório, banheiro. Então, uma estrutura um pouco maior para você conseguir ter como uma estrutura de clínica. Mas dentro da farmácia, você pode ter um espaço de 3x3 que você consegue montar o seu consultório. Normalmente é um espaço de 3x3 para montar o seu consultório específico lá, do jeito que eu coloquei aqui, olha, com a cadeirinha, seus diplomas, né? A sua cadeirinha, o seu computador, a cadeira dos pacientes aqui na frente e o espaço aqui para você armazenar os prontuários e as informações que você vai coletar desses pacientes. É importante falar com a vigilância, seguir a RDC 44, até o Timar colocou aqui para a gente, mas tem que lembrar o seguinte, né? A vigilância pode ter interpretação diferente, então cada local muda um pouquinho, tá? O que eu preciso fazer? O primeiro passo para montar o consultório? Vou primeiro planejar, vou colocar no papel, vou colocar como é que vai ser feito, qual vai ser os serviços que eu vou ofertar, vou mostrar o serviço para vocês daqui a pouco, vou definir quais vão ser os meus parceiros, se você vai ter parceiros ou não. Se você tiver, já vou adiantar uma coisa aqui, se você vai trabalhar no consultório independente, é importantíssimo que você tenha parceiros. Em qualquer momento você tem que ter parceiros, né? Se for independente ou não, a parceria é sempre importante. Mas se você vai montar um consultório independente, é legal que você tenha outros farmacêuticos que sejam parceiros seus, que você possa trabalhar junto com eles,
talvez dividir aí o consultório, para que você possa ter organização de tempo, espaço para esses atendimentos e talvez até para um home care, que eu vou explicar depois como vai funcionar o home care. Mas a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. Se você tiver outras situações onde você pode construir parcerias com médicos, com nutricionistas que possam orientar para que você seja, para que o atendimento chegue até você, é muito interessante. Vamos lembrar uma coisa, nós não somos concorrente dos médicos, nós não somos concorrente de nutricionista, de psicólogo, de enfermeiro, de fisioterapeuta, nada. Nós somos parceiros. Então, o médico em si, ele faz o seu atendimento, tá? Mas quem vai fazer o acompanhamento terapêutico do paciente é o farmacêutico. Então, é esse o papel nosso. E aí eu vou lembrar um detalhe importante. As pesquisas mostram o seguinte, quem tem condições, planos de saúde, hoje em dia, vai no médico 6 vezes por ano. Você imagina quem não tem condições, quem não tem plano, quem não tem esse acesso tão livre ao médico. Então, quantas vezes por ano essa pessoa vai? Se ela vai no médico, ela continua ficando doente do mesmo jeito. E aonde é que ela vai? Ela vai resolver o seu problema onde? Normalmente na farmácia, porque é o local mais acessível para ela. E aí pode ser no consultório farmacêutico. Então, monta detalhadamente o seu local, aonde você vai estruturar o seu espaço. A parte da gestão financeira, eu sempre aconselho a pessoa a ter um contador parceiro para montar o KNAI. O que é o KNAI? É a determinação das atividades econômicas que você vai desenvolver. Por exemplo, você vai vender algum produto dentro do seu consultório, algum produto em paralelo aos seus serviços. Pode ser feito alguns procedimentos? Pode. Em alguns casos, ele pode ter essa dispensação de alguns produtos, tá? Você vai fazer os serviços farmacêuticos, mas você está vinculado à farmácia, e aí eu preciso modificar o KNAI da farmácia. Ele não pode ser o mesmo KNAI da farmácia para fazer os serviços de comercialização de produtos e o de serviços farmacêuticos. Vai ter que mudar lá. Quem mexe com essa parte de gestão já sabe o que é KNAI aí, precisa falar com o contador, porque ele vai te ajudar nesse processo. Definir os objetivos e os serviços que serão prestados. Vamos lá. Eu vou fazer o que especificamente? Eu vou mostrar depois a lista de serviços, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, eu preciso definir serviços específicos que nós vamos prestar ao paciente. Eu vou fazer o serviço de atendimento ao paciente diabético, ao paciente hipertenso, à mulher, no caso aí do serviço de medicamentos da saúde da mulher. Eu vou trabalhar com crianças, com asmáticos, eu posso trabalhar com fumantes, que o Timar agora falou sobre fumantes, com pacientes obesos, fazendo acompanhamento sobre o processo de emagrecimento, com pessoas que têm distúrbio do sono. Então, eu vou determinar qual é o produto, qual é o serviço que eu vou oferecer e quais são as pessoas que eu vou atingir. E, claro, fazer uma previsão sobre faturamento. Se eu fizer os atendimentos e os procedimentos que eu estou planejando fazer, qual é o faturamento que eu vou ter no final desse processo. Tá? E depois regularizar o processo do plano, que eu vou mostrar aí da estrutura física também. Tem uma lista de documentos que eu vou enviar para vocês, para a nossa lista de contatos aí. Eu vou enviar através de um e-book que tem uma lista de documentos que você precisa tirar para o seu consultório. Essa lista é bem direta, tem lá os documentos que são da vigilância sanitária, os documentos que são documentos específicos da parte legal do processo, documento do Corpo de Bombeiros, se for montar um consultório independente, tem que ter avaliação, então eu não vou colocar porque é um troço chato, burocrático, só precisa ter essa informação lá para você seguir ela, já está no e-book que eu vou mandar para vocês aí sobre o consultório farmacêutico. E aí vem a parte mais interessante, acho que a parte do meio aqui é o mais legal da história, é aonde a gente precisa pensar. Eu vou montar o meu consultório dentro de uma farmácia, eu queria que vocês falassem para mim aí, interage um pouco comigo aqui, manda aí no chat, ou quiser abrir o microfone e falar um pouco, qual a ideia de vocês? É montar junto dentro de uma farmácia, já tem a farmácia, vou montar o meu estabelecimento lá, ou é um consultório independente, tá? E o que eu preciso pensar quando eu fizer isso? Qual é o mercado potencial? Quem é o público que eu vou atingir? Não imagine que vocês estão iniciando no processo de consulta farmacêutica e você vai atingir todo mundo e vai ter um fluxo imenso de pessoas para atender ou procurando o seu atendimento logo de cara. Isso não é realidade porque as pessoas não conhecem esse serviço. Elas vão começar a aprender através de outras pessoas que vão indicar esse serviço que você está desenvolvendo. Mas eu quero atingir um público. Eu preciso começar com o público. Então, eu preciso estabelecer aqui logo de cara o seguinte, tá? Aqui a Raquel está falando que ela vai montar um consultório independente. Raquel, primeira coisa, pensa o seguinte.
Local que você vai montar no seu consultório independente, ele tem que ter vínculo de pessoas que são atendidas por outros profissionais. Ou você precisa criar essa relação com outros profissionais. Então, a primeira dica que eu deixo é o seguinte: pesquise aonde tem clínicas de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, porque essa relação entre o farmacêutico e esses profissionais, ela vai precisar existir, até porque esses profissionais vão indicar você como referência para fazer os serviços de acompanhamento desses pacientes. Então, se você conseguir fazer essa relação, seria perfeito, tá? Pensa no nicho que você vai atingir. Eu tive agora o contato pessoal no consultório, que eles trabalham basicamente, tá? Com pacientes oncológicos. Eles estão próximos de um hospital que atende pacientes oncológicos e eles buscam esses pacientes e eles fazem um acompanhamento terapêutico das situações clínicas, das alterações que esse paciente tem, tá? Claudete colocou aqui que ela vai montar o consultório dentro de uma drogaria. Que teria que ter um farmacêutico para o consultório, um para a drogaria? Não, tá, Claudete? Eu vou dar uma dica aqui também no consultório na drogaria. Primeiro, farmacêutico é responsável técnico da drogaria toda, inclusive do consultório, tá? O consultório farmacêutico, ele é responsável lá dentro também. Não necessariamente você precisa ter 2 profissionais, você pode trabalhar sozinha, tá? Nessa drogaria e pode fazer o atendimento no consultório e fazer o atendimento no balcão da farmácia. Dica importante para quem vai trabalhar nesse modelo, tá? Agendamento de atendimentos, porque você precisa organizar a sua rotina. Se você vai fazer o atendimento, você vai ter que dispensar aí pelo menos 40 minutos do seu horário para fazer o atendimento dos seus pacientes. É 40 minutos a 1 hora uma consulta farmacêutica, ok? Então você precisa organizar a sua rotina. Quantos pacientes você consegue atingir por dia? Ah, são 3, são 4, são 5. Organize o horário, estabeleça esse horário e a hora que você começar a agendar, você vai precisar de um apoio, ou você mesmo talvez tenha condições de fazer, porque o paciente precisa ser lembrado para esse atendimento. E aí eu vou colocar mais uma dica. Quem vai captar na farmácia, quem vai captar esse cliente para você? No consultório independente, eu posso ter contato com outros profissionais que vão indicar o seu consultório, para que você possa fazer um serviço de atenção clínica ao paciente. Eu tenho certeza, se você pegar um médico, conversar com ele, explicar o seu serviço, tá? Ele com certeza vai indicar você para fazer o atendimento e ele vai falar para o seu paciente dele, olha, vai lá com o farmacêutico porque ele vai fazer esse acompanhamento para você. Agora é o seguinte, quem vai indicar o paciente para você fazer o atendimento no consultório quando você está vinculado à farmácia? Normalmente as pessoas que estão no balcão. Então você vai precisar treinar a sua equipe de profissionais, né, que trabalham junto contigo, provavelmente não trabalha sozinho, aonde você vai orientar eles para perceber quando o paciente precisa de um atendimento clínico do farmacêutico. Por exemplo, o paciente chegou na farmácia e ele está começando a terapêutica com simvastatina, com estatina, para hipertensão, ou para diabetes, ou para outros problemas de saúde, né, um problema crônico. Neste momento, você vai orientar o seu balconista, a pessoa que está junto com você, para que ele indique o seu serviço. Olha, fulano, o senhor está começando a tomar essa medicação. O senhor sabe que essa medicação pode trazer problemas para o fígado, o senhor sabe que essa medicação pode trazer dor no corpo, rabdomiólise, que é o problema que acontece na simvastatina, outras alterações. O senhor não quer fazer uma consulta com a farmacêutica aqui, e essa farmacêutica vai poder fazer um acompanhamento do senhor para verificar se está funcionando, para evitar esse risco que o senhor corre aí com relação aos efeitos colaterais, aos problemas. Então, vai trazer essa conversa, e essa conversa vai direcionar para o atendimento. Aí ele vai agendar a consulta para você. Então, você vai captar esse paciente no balcão. No consultório independente, você vai captar ele de forma externa. Então, você vai precisar fazer uma divulgação também nesse processo e vai ter que fazer as parcerias com laboratórios, a parceria com os outros médicos, a parceria com o fisioterapeuta. Eu tenho, por exemplo, fisioterapeutas que me ligam, não tem consultório hoje, mas eu apoio outras pessoas que têm consultório, né? Mas fisioterapeutas que me ligam, professor, eu estou com um paciente assim, ele está fazendo tratamento de físio, mas ele está tomando tal medicação para problemas X. Como é que a gente faz aqui para resolver, para melhorar a situação dele? Ele está sentindo isso? Fala, olha, vai lá com o fulano que ele consegue solucionar para você e melhora a situação clínica dele. Vou trabalhar com mulheres, a Raquel colocou aqui, na menopausa, local do consultório perto das clínicas e hospitais. Perfeito. Se você tem já essa ideia de perfil de nicho de mercado, estude em cima desse processo, começa a conhecer mais o seu público e monta o seu processo de atendimento aos pacientes.
O que eu acho legal é que a gente hoje está a um braço de contato com o seu paciente. Todo mundo aqui está no celular, está na mão, inclusive essas mulheres que você vai atender, elas têm celulares, provavelmente, elas devem ter o WhatsApp. Talvez não saia, não são, no dia a dia, utilizam esse tipo de mecanismo. Então, eu recomendo que você comece a pensar também na possibilidade de informar elas, mesmo que de modo indireto, sobre o problema que ela tem ou que ela está caminhando. O período da menopausa é um período que traz muitas situações clínicas diferentes, né? Temperatura do corpo, alterações, vermelhidão do rosto, disforia. Então, comece a informar ela devagarzinho, passa uma informação verdadeira, né? A gente passa, tem muito fake news na história aí, mas começa a passar, olha, eu sou a farmacêutica X e eu quero te dar orientação sobre menopausa, tá? E aí você manda uma dica para ela de um alimento que reduz o fogacho, que reduz aquela sensação de calor. Tem vários aí, tá? Manda uma dica de um alimento que não pode comer, porque piora a situação. Manda uma dica para ela sobre como ela pode reduzir a irritação, como que ela consegue dormir melhor. Isso é muito simples e você vai começar a criar a sua clientela, a sua relação com os outros pacientes. Se você já tem esse início do processo, começa a fazer esse trabalho. Se você não tem ainda, começa a fazer nas redes sociais, porque você vai atrair mulheres com esse perfil, que vão te procurar de alguma forma lá, mesmo que seja Facebook, Instagram, ele vai te encontrar de alguma forma e você vai começar a ser uma referência nisso aí. Então, comece a pensar nessas possibilidades, tá? Pensar nesses produtos que você... Oi? Pode haver propaganda desse serviço, tanto se for um consultório independente, ou se for um consultório vinculado à farmácia, por exemplo, uma propaganda dizendo que pode. da consulta farmacêutica e tal, do acompanhamento da obesidade, para parar de fumar. Pode. Você não pode fazer uma propaganda que fala assim, olha, eu prescrevo medicamento para tal problema de saúde, eu resolvo tal problema de saúde. Não, isso não pode, nenhum médico não pode. Ele não pode fazer uma propaganda falando assim, olha, você tem problema na próstata, eu curo o problema de próstata. Isso é antiético, isso não é real. E eu falar, não, prescreva... Não, você pode fazer propaganda de serviços farmacêuticos, de consulta farmacêutica, de atendimento clínico. Então, se você vai fazer a divulgação e vai falar, olha, você que é diabético, que sofre com complicações, que usa 5, 6 medicamentos diferentes, nós estamos com serviços farmacêuticos para acompanhamento do paciente diabético. Nós estamos com serviços farmacêuticos para acompanhamento. Você pode colocar isso na fachada do seu estabelecimento. Você pode fazer uma divulgação ampla, uma panfletagem, uma divulgação. Só precisa controlar um pouquinho, porque não tem uma regra totalmente clara, mas não precisa. Você não pode chegar ao ponto de oferecer uma coisa parecendo que você está vendendo a cura do problema. Isso não é real, isso não vale. Isso as pessoas vão dar problema para você. Então, mas de um modo geral, o produto, o serviço e o produto que você está oferecendo, que é a consulta, que é o acompanhamento, que é o grupo de saúde para pacientes parar de fumar. Eu posso fazer divulgação. Eu montei um grupo da minha farmácia para atendimento de pacientes fumantes. É um grupo de saúde em dia, sei lá, inventei um nome. Eu posso muito bem fazer a divulgação desse grupo, fazer passar as informações para outras pessoas, que é um serviço de saúde, tá? Por exemplo, eu faço o fim de risco. Não sei se vocês conhecem o fim de risco. Fim de risco é um teste para verificar se a paciente tem risco de se tornar diabética nos próximos 10 anos. Não é diagnóstico, o diagnóstico é do médico, mas o fim de risco ele ajuda a gente a avaliar isso. Eu posso falar, olha, na minha farmácia eu faço avaliação de risco cardiovascular, de risco para pacientes diabéticos, tá? De fatores de risco. Então é interessante que a gente consiga colocar essas informações e passar isso para as pessoas. E eu posso fazer isso, tá? Só preciso dosar um pouquinho, tá? É que nem aquele candidato à eleição que hoje está na moda aí, né, esses dias, que promete demais. Na verdade, você não pode prometer também um milagre, né, da cura, o problema de saúde, mas se você dosar certinho, colocar lá a informação verdadeira do atendimento, do serviço que você presta, isso pode ser feito sim, tá? E essa divulgação é muito boa, mas o que muda muito são duas coisas. A sua autoridade como farmacêutico, a autoridade a gente constrói com o passar do tempo, as pessoas vão falando bem de você e você vai se tornando autoridade. E a outra coisa hoje em dia, está muito próximo da gente essa relação com o WhatsApp, essa relação com as redes sociais, que eu sempre falo que hoje a gente tem que aprender a fazer isso. Então, se você tem um grupo hoje da farmácia, tá? Ou tem telefones, contatos das pessoas, pergunte para elas se elas não querem entrar no grupo da sua farmácia, do seu consultório. O que você vai passar informações para elas durante
se não for todo dia, mas durante as semanas, sobre melhorar o problema de saúde dela, melhorar a condição de vida dela. Isso vai ajudar e vai criando autoridade. Você vai se tornando referência. Eu tenho certeza que ele vai falar contigo. Próxima vez que tiver um problema de saúde, ele vai te procurar. Então, essa é uma orientação legal, a pergunta aí, gostei da ideia. É realmente importante isso, tá? O que se destaca em relação à concorrência? As outras farmácias, os outros estabelecimentos, os outros consultórios, se houver outros consultórios, o que ele faz de diferente ou o que você vai fazer de diferente? Quando você olhar para os outros, olhe de maneira crítica. Se o cara só faz dispensação, só faz entrega da farmácia, só faz entrega do medicamento, não tem orientação, você está muito bem, porque o seu destaque vai ser imenso. A partir do momento que você começar a trabalhar direitinho, a coisa vai crescer. Mas se ele já faz alguma coisa de grupo, já faz algum trabalho, que tem gente que faz, aquela história de botar a banquinha lá na frente da farmácia e verificar a pressão. Legal, final de semana, sábado, de manhã, domingo, né? Eu fazia isso muito na farmácia. Tinha dia que eu saía do Covid quase sangrando, tanta vez que você colocava o esteto lá para verificar a pressão do paciente. Bacana, mas isso não é nenhum diferencial hoje em dia. Você precisa trabalhar uma coisa mais completa, mais específica para conseguir atender esse paciente de uma forma mais legal. E aí eu vou colocar uma coisa para vocês aqui, uma pergunta, tá? Quando você vai no médico, o que você ganha do médico? Você paga uma consulta de R$300, mas o que você ganha dele? O que você sai na sua mão dentro do consultório? Me fala aí, só me fala o que sai da sua mão lá, normalmente, tá? Na maioria das vezes. O que você carrega? Uma receita. Perfeito. E você pagou R$300 e você recebeu uma receita. É isso, não é? Você tem condições plenas, como farmacêutico, de consultar o paciente te pagar e você dispensar para ele um plano terapêutico, que na verdade é uma receita de como ele vai organizar a terapia dele, os medicamentos, a utilização, de como vai ser feito. É a mesma coisa que você tem com relação ao médico. Você vai dispensar para ele um serviço e vai entregar para ele um plano. Pode ser um plano terapêutico. Até fiz uma aula esse dia sobre plano terapêutico. Pode ser um serviço de avaliação de um exame laboratorial, de um exame que ele está medindo lá o teste de glicemia, avaliação desse processo. Pode ser um acompanhamento de verificação de pressão arterial no paciente que é hipertenso e que está começando a tratar pela primeira vez aquela hipertensão, tá? E aí eu posso fazer uma medida de pressão arterial sistemática durante 4 semanas, vou montar lá os dados dele, vou entregar para ele falando, olha, o senhor foi consultado, a gente está aqui, olha, estou mostrando para o senhor as informações. Pode ser um exame, um teste do fim de risco, onde ele faz um teste e você fala para ele, olha, está aqui, o senhor foi avaliado, a gente está mostrando, o senhor tem tantos por cento de risco de se tornar diabético. O que o senhor precisa fazer para mudar isso? E aí eu vou orientar através de um plano para esse paciente. Então, não é muito diferente, entendeu? Pode falar. Nesse plano de acompanhamento desse serviço no consultório farmacêutico, eu, enquanto farmacêutico, não para fim de diagnóstico, mas para acompanhar, por exemplo, tem um paciente obeso, eu posso estar solicitando exames para acompanhar esse meu paciente ou não? Pode. Normalmente, baseado no exame, você está acompanhando a terapêutica desse paciente. Então, normalmente ele é obeso, mas ele tem outras complicações. Então, provavelmente, ele não é um paciente que não toma nenhum medicamento, ele deve tomar algum medicamento. Então, o exame que a gente tem autorização para solicitar é de acompanhamento terapêutico. Então, se ele tem dislipidemia e toma lá simvastatina, eu posso solicitar, por exemplo, um exame trimestral do LDL dele, colesterol HDL, do LDL, para verificar se ele está melhorando ou não, tá? Sempre baseado na questão do acompanhamento terapêutico, tá? O diagnóstico, como a gente falou, é mais exclusivo da atividade médica, né? A não ser de problemas de saúde autolimitados. Mas, de um modo geral, é essa a função. Mas você pode solicitar normalmente. Eu coloco um exemplo simples aqui para vocês, que a gente precisa lembrar e pensar. Quando você solicita o paciente que toma um medicamento para melhorar o quadro de anemia, como é que você sabe se o quadro de anemia se o medicamento está funcionando ou não? Só dá para saber se você solicitar um hemograma. Então, você precisa solicitar um hemograma para fazer o exame para ver se o paciente está melhorando o quadro de anemia. Quantos pacientes vocês atenderam hoje, quem está aí no balcão, essa semana passada, nos últimos dias aí, que tiveram que tomar vitamina porque está com quadro de anemia ou porque está tomando sulfato ferroso? Não é uma coisa rotineira, não é comum. Como é que você sabe se está funcionando aquele cara? Deu certo, não deu certo? Solicita o exame. Isso é acompanhamento terapêutico. Como é que você sabe se o fígado do cara não está bom quando ele está tomando isotretinoína,
Rocutan nem vende mais, mas estretinoína. O paciente está tomando estretinoína, eu preciso saber se o fígado dele está bom ou não. Talvez o médico nem peça o exame, mas eu tenho que solicitar TGO e TGP para ver se está legal ou não. É um dever do farmacêutico. Se for o caso aí, ele precisa solicitar esse exame. Gente, escolha a sua área, o seu nicho de mercado de acordo com a sua classe social. E aí também estabeleça o preço que seja no nível da que a população que possa ser atendida por você lá. Então, pensa na classe social, na população que você está atendendo, se ela tem condições, né? Qual é o valor que ela tem condições de desembolsar para o atendimento e para o serviço, tá? Mas também não fique pensando que a pessoa não tem, que não vai pagar. Se você chegar lá e pensar, não vou cobrar porque ninguém vai pagar. Isso não é verdade. Isso acontece, as pessoas pagam e elas pagam por coisas que valem a pena para ela. Se ela não paga para você porque você é bonitinha, porque você é legal, porque você atende bem ela paga porque ela melhora do problema. E ela paga feliz, tá? Eu tive farmacêutico que recebia R$100, tinha farmacêutico que recebia 50, tinha farmacêutico que recebia 150 e tinha farmacêutico que recebia galinha, por exemplo, porque a pessoa não tinha condição de pagar mesmo, ele sabia que a pessoa era muito pobre, não tinha condições mesmo de pagar, não tinha condições de desembolsar 50, R$100, mas ela trazia uma galinha para ele e falava, olha, eu estou te dando porque eu quero te pagar pelo serviço. E eu tenho certeza que se você consultar de maneira correta, ela vai sair de lá dentro falando quanto é, quanto que eu posso pagar para você, porque eu gostei do seu serviço. Então, ela paga, na verdade, porque ela está melhorando, tá? Pensa nas doenças crônicas, você já está no rumo legal, gostei aí da ideia da menopausa, tá? Bem legal mesmo. Problemas de saúde autolimitados, a gente tem uma lista de problemas, acho que vocês já estão no meu canal do Telegram, mas esse dia eu postei lá o tanto de problemas de saúde autolimitados que a gente trata no dia a dia da farmácia, que são problemas que eu posso consultar, tem autorização para consultar e para prescrever, beleza? Prescrição farmacêutica de problemas de saúde autolimitados é liberado. Cefaleia, diarreia, dor abdominal, dismenorreia primária, que é cólica menstrual, acne, dor lombar, eu só preciso diferenciar para ver se é realmente aquele problema, mas eu posso prescrever medicações para esse paciente com problema de saúde autolimitados, tá? Buscar pacientes referenciados de outras clínicas e hospitais, eu já falei isso, e grupos especiais, fumantes, obesos, menopausa, mulheres, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com ácido úrico, pacientes com dislipidemia, asmáticos. Então, escolha o seu nicho de mercado para você trabalhar, tá? Eu coloquei uma lista aqui, tá? Cuidados na pediatria, cuidados da saúde da mulher, cuidado no idoso, portador hoje tem muita depressão, ansiedade, grupos de tratamento, pessoas com insônia. Você pode aplicar questionários sobre saúde e qualidade de vida e principalmente sobre a questão do sono, da qualidade do sono, de como mudar isso. Então, eu tenho paciente que toma benzodiazepínico, tem paciente que toma antidepressivo, que são pacientes que precisam desse acompanhamento seu para evitar efeitos colaterais, interação. Tem interação, por exemplo, de antidepressivo com queijo, com consumo de bebida alcoólica, com outras situações que são muito comuns, tá? Então, a gente pode trabalhar muito bem nisso. Vamos chegar mais para frente aqui, falando um pouco de outras. Local do consultório. Quem falou para mim, só reforça para mim, quem falou que já vai montar o consultório independente, atendimento, entender o paciente e resolver o problema, pois somos a porta de entrada do sistema de saúde, isso é a realidade. E o paciente procura você para que você resolva o problema dele, tá? A Raquel falou que vai montar o consultório. O que você tem que olhar, Raquel? Consultório independente. Primeiro, fluxo de gente. Vou dar uma dica aqui que é importante, você precisa lembrar disso. Fluxo de gente, como esse pessoal passa na frente do consultório? Ele passa de carro, tem gente que acha legal porque vai montar num lugar que passa muito carro. Gente, se passa muito carro, o cara não tem condição de parar. Se ele não conseguir parar, ele não vai no seu consultório, tá? Pensa nisso também. Então, eu já vi farmácia quebrar porque ela montou num lugar que tinha muito carro, passava muito carro. E a pessoa, não porque passa muita gente, mas ninguém parava para comprar na farmácia. A não ser que você faz um drive-thru. Já viu o drive-thru de farmácia? O cara entra dentro da farmácia, compra, depois vai embora. Quem já viu isso aí sabe como é que funciona. Tem algumas cidades que tem drive-thru. A não ser que você monte um drive-thru. No consultório, mesma coisa. Fluxo de gente é importante, mas eu preciso lembrar que as pessoas precisam estar com disponibilidade, com condições de parar no seu local para ser atendidos por você. E se a pessoa não tiver estacionamento, tiver um local para conseguir parar, já é uma coisa que é uma barreira do seu local, tá? Tem que lembrar também que tem que estar próximo de outros estabelecimentos de saúde, né? Tem cidades que tem regiões, por exemplo, que tem só concessionária de carro, lugares para arrumar carro, e o cara monta um consultório farmacêutico lá. Gente, o povo não vai lá para se consultar, o povo vai lá para arrumar o carro.
Aquela região ela é conhecida porque são regiões de oficinas. Então não funciona. Então já morei em várias outras cidades aí que a gente tinha uma região, por exemplo, pessoal, aquela avenida é a avenida das oficinas. A oficina ninguém vai lá para arrumar o corpo, vai para arrumar o carro. Então lembrar desse estabelecimento, lembrar da estrutura física, sempre olhar hidráulica, a parte elétrica, a estrutura, ver se dá para colocar placa, é sempre importante, porque tem uma vez você chega no local, monta tudo aí, na hora que vai colocar a placa lá fora, o cara não deixa você colocar por algum motivo, porque vai impedir a luz do prédio de não sei do que. Observar muito essas coisas que são extremamente importantes. E a acessibilidade, que é essencial, porque você vai atender pacientes que têm dificuldade de acessibilidade. Então, consultório exclusivo. Dentro do e-book eu coloco mais algumas informações, tá? Que eu acho que eu não lembrei todas aqui, mas tem algumas lá que você precisa lembrar, é um checklist para você montar os consultórios do seu estabelecimento aí, tá? Deixa eu só ver a mensagem aqui que alguém mandou. Tá? A Anelisa, penso no idoso polimedicamentado, problemas neurológicos, diabetes, dependente de insulina, Vou contar uma historinha rapidinho, Elisa. Dificuldade de locomoção, atendimento domiciliar. Vou colocar duas coisas que é legal para vocês aqui. Fiz orientação de família, cuidadores, compreensão da patologia, era insulina, orientação na posologia. Muito bacana, Elisa. É o seguinte, eu conheci, por exemplo, uma farmacêutica que trabalha só com paciente diabético. Ela hoje não atende mais balcão, ela tem 2 farmacêuticos atendendo o balcão na farmácia dela, porque ela não dá conta de atender os pacientes dela, tá? E o que ela faz? Ela se especializou no seguinte, de orientação no uso de insulina, de orientação no medicamento diabético e principalmente de acompanhamento do paciente. Quando você pensa no paciente diabético, quando ele começa a tomar insulina, ele tem que fazer exame de glicemia, teste de glicemia 6 vezes por dia. O ideal é isso. O ideal que está lá dentro das recomendações é esse. Como é que ele sabe se a insulina está funcionando? Como é que é o armazenamento? Como é que ele utiliza essa insulina? Quais os horários? Alimentação, orientação de dieta que pode ser feita para paciente diabético, comida para diabético, farmácia vende chinelo, vende tudo aí. Esquece de vender um docinho para diabético, gente. Diabético quer comer um doce também. Tem doce que pode, né? Tem doce que é diet lá que pode ser para diabético. Então, ela se especializou nisso, fez o processo, atendimento é só de paciente diabético. Ela avalia a ferida pré-diabético para verificar se o paciente não está tendo uma lesão que precisa encaminhar para o médico, talvez aí. Ela faz orientação com relação ao uso correto da insulina, o armazenamento, a administração. Toda vez que o paciente chega lá, o paciente começou a tomar insulina, o médico manda para ela. O que o médico fala? Vai lá com a fulana que ela vai te mostrar. Eu não vi um médico, é muito difícil, um ou outro aí que para lá meia hora para ensinar a pessoa a usar insulina. Quantos médicos vocês conhecem que fazem isso no dia a dia, que tem condições de fazer? Talvez ele não faz porque não tem tempo. Mas o farmacêutico vai fazer. Então, ele vai lá, olha, fulano, vai lá com fulana tal, você vai comprar insulina, ela vai te mostrar como usa, tá aqui a posologia, a prescrição, como é que usa, faz a administração, como é que faz o processo. Então, hoje ela trabalha só com isso, paciente diabético, e o paciente melhora. Você vê muito paciente que usa um monte de medicamento, polimedicamentado, e não resolve o problema, tá cheio de problema de saúde. A complicação está sempre... Por que ele não melhora? Porque está errado o uso da medicação. A explicação é essa. Se você organizar e fizer da maneira correta, resolve o problema do paciente. Beleza? Não sei se eu respondi a pergunta, mas não era nem uma pergunta, né? Eu acho que era mais um comentário. Vamos dar continuidade aqui, já estamos mais um tempinho. Gente, se você estiver trabalhando no consultório independente, você vai ter que ter uma mão de obra maior. Vai ter que ter um funcionário para recepção, para agendamento, e talvez mais alguém aí para te auxiliar em outros serviços, né? Então, pode ser que você tenha uma necessidade maior. Aí, esse dia me perguntaram, professor, eu posso ter um enfermeiro junto comigo? Consultório farmacêutico e enfermeiro junto? Pode. Técnico de enfermagem? Pode. Teoricamente, sim. Mas precisa pensar o seguinte, se os procedimentos não são feitos por você, você acha que vale a pena você ter o consultório? Né? Se você quer ter o consultório para contratar outra pessoa para fazer o serviço, talvez não seja tão legal. Talvez funcione, mas não sei se vai ser tão legal. Então, acho que o primeiro pensar é a habilidade sua, é você prestando o serviço. Depois, se não der conta, você traz outras pessoas. Mas eu já vi, por exemplo, o farmacêutico contratar o técnico de enfermagem para aplicar injetável, porque ele não aplicava. É a mesma coisa o cara da Gazin vender uma televisão e falar para vai lá na Casa Bahia, vai lá na outra, vai lá no Magazine Luiza que o cara vai te ensinar a ligar a televisão. Não é? Eu vendo o remédio para aplicar o injetável
e aí eu tenho que contratar uma pessoa para aplicar o injetável, se eu não faço o serviço, então é meio disparate o negócio. Eu já vi até farmacêutico falar, não, vai na farmácia tal que lá eles aplicam. Né? Então eu falei, olha, mesma coisa do cara da Gazinho, o cara vende a TV e fala para você, olha, vai lá no outro lá que ele vai te ensinar a ligar a TV, né? É legal isso, Claudete, paciente diabético tem muito, né? Então, a necessidade extrema. Eu falo da questão do doce porque eu já tive em farmácia que vendia isso. Vendia o chocolate, vendia o docinho, vendia creme para o paciente diabético, para o pé diabético, para a pele ressecada, paciente desidrata com facilidade, tem pele ressecada, lesiona a pele, não cicatriza. Por que eu não tenho um creme específico? Por que eu não tenho hidratante para esse paciente? Por que ele não tem uma meia para o paciente diabético? Por que eu não ensino a usar esses produtos para ele? Não estamos falando só de produtos, medicamentos, né? Mas tudo isso faz parte do processo, tá? O paciente asmático tem um monte de outros problemas também que precisa ser acompanhado, bombinha, o aparelho, como usar, espaçador, horário de uso, coisas do dia a dia que você pode fazer um serviço muito legal, gente. Então, faça a diferença. Vender caixinha e ficar brigando por centavos, uma hora não vai aguentar mais. Uma hora a farmácia não vai aguentar. Gente, isso aqui é uma lista, tá? Eu vou passar, não vou passar demorar tanto, até porque nós estamos já há mais de uma hora aqui juntos, então quero liberar vocês também. Mas é o seguinte, uma lista de serviços farmacêuticos, acompanhamento farmacoterapêutico, avaliação de exames laboratoriais, cuidado farmacêutico paciente com DPOC, cuidado farmacêutico paciente diabético, febre, dislipidemia, pediatria. Então, uma lista, esses dias eu até mandei para a nossa lista de contatos do e-mail, essa lista de serviços farmacêuticos, tá? Outras coisas, atendimento, por exemplo, você vai atender problema de saúde autolimitado, dor, febre, cefaleia, lesão na pele, micose, dor abdominal, sistema geniturinário, sistema respiratório, medicamento fitoterápico, pode fazer todo esse atendimento para os pacientes, tá? Acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, degenerativa, Alzheimer, paciente com depressão, paciente com crise de ansiedade, programa de saúde e qualidade de vida, que as farmácias deveriam implantar e não fazem, mas podem ser feitos, tá? Consulta de farmacêutico, problema de saúde autolimitado, que é a base do processo, problema de saúde autolimitados como diarreia, dor leve, moderada, cefaleia, espirro, alergia, dismenorreia primária, dor lombar, febre e outras alterações. E consulta farmacêutica de doença crônica. Semana que vem tem a nossa semana da consulta farmacêutica. Eu vou mostrar como fazer essas consultas, ok? Equipamentos, também está lá no e-book que eu vou mandar para vocês. Estrutura completa do escritório, estetoscópio, aparelho de verificação de pressão arterial, aparelho... Isso são equipamentos que você pode ter dentro do consultório, tá? Recipientes, macas, cadeira de roda, interessante que você tenha também. Software, caso você consiga investir num software, é legal também para fazer agendamento. Tem softwares de consulta farmacêutica que são bem legais. Lixeira com tampa, tá? Recipientes, esteto, aparelho de verificação, já falei. Aparelho de realização de testes rápidos, bioquímicos, tá? Colesterol, glicose. Então, é bem legal que a gente tenha esses equipamentos. Bioimpedância, né? Tem consultório que faz medida de antropométricas, né? E faz bioimpedância para verificar a massa corpórea também. Então, eu preciso ter essa estrutura, tá? Captação de clientes, eu já falei disso agora há pouco. Treinar a equipe, se o seu consultório é dentro da farmácia, tem que treinar a equipe. Estabelecer estratégia de divulgação, principalmente pela internet, que hoje ajuda muito, muito mesmo, tá? Ajuda muito, tá? Raquel, eu não recomendo um software. Eu conheço alguns. Eu vou falar o nome aqui. A gente tem um software de consulta farmacêutica que eu tive o prazer de conhecer melhor. E eles fazem até a venda do consultório. O negócio deles é vender o consultório também, que é a Smart Consulta. É um software legal, funciona muito bem, eu gosto, acho bem interessante, mas eu não vou ficar recomendando, porque além de eu não ganhar nada, ninguém me patrocina ainda, negócio de software, mas eu posso recomendar uma coisa, talvez não agrade a pessoa, então não quero me comprometer nisso. Mas esse, pelo menos eu olhei, já vi outros também, ele dá algumas ideias, algumas coisas de agenda, é bem legal esse processo de agenda, mas eu digo o seguinte, se você não tem muita grana para investir no início, trabalha com a sua agenda pessoal mesmo, coloca lá no celular, tem muita coisa para fazer hoje pelo celular, dá para você montar uns gráficozinhos também de pressão arterial e tal, muito simples, que você pode utilizar no dia a dia, você não precisa desses equipamentos ainda. Depois, com o tempo, você investe nisso, tá? Mas eu não vou me comprometer. Alguém quer perguntar? Fica à vontade, gente. Se tiver alguém... treinar a equipe... Oi?
da consulta, Pode falar. esse valor, ele pode variar, por exemplo, para um acompanhamento? Existe uma variância desse valor? Vamos lá, vamos falar do valor então da consulta, que eu acho que essa é uma dúvida bem comum. O valor da consulta, ele varia, na verdade, até onde eu enxergo, né, as pessoas que eu conheço, pelo menos os consultórios, ele varia de 30 a 150, eu já tive contato com farmacêutico que cobra R$ 200 por consulta, tá? Poderia até cobrar mais, porque depende muito da especialização. Público que você vai atingir, você tem que ter uma percepção do público, se ele tem realmente condições de pagar pelo valor que você quer cobrar, né? Não baratear demais, não menosprezar o seu serviço é muito importante, então você tem que pensar que seu serviço resolve problemas, então você pode cobrar por isso, tá? E normalmente você cobra pela consulta farmacêutica e está embutido nisso o acompanhamento durante o período de um mês. O que é o acompanhamento, né? É o contato com o paciente para ver o resultado clínico disso. Por exemplo, eu estou fazendo hoje uma consulta farmacêutica de um paciente hipertenso. Ele começou a fazer o tratamento. Esse paciente ele vai ter que fazer a verificação da pressão arterial 4 vezes por semana com a gente lá, durante 4 semanas, durante um mês. E eu vou montar, vou colocar os dados, as informações sobre essa verificação de pressão arterial para ver se está dando certo o tratamento dele ou não. Esse trabalho de um mês, ele está embutido nesse serviço inicial da consulta, tá? E você pode também inserir um retorno para ele, né? Se não for o caso, por exemplo, de um problema de saúde que não precisa de um acompanhamento durante toda a semana, você pode estabelecer com ele, olha, daqui tantos dias você vai fazer um retorno. Então, eu cobro R$ 100 da minha consulta e ele tem a garantia de um retorno para verificar o resultado clínico. E durante esse meio do caminho, eu falo com o paciente de alguma forma, ou por ligação, ou por mensagem, para ver se aquilo que eu estou fazendo está funcionando ou não, aquilo que eu prometi para ele está dando certo ou não. Então, eu fiz lá um plano terapêutico, tá? Quem quiser depois assistir a live do plano terapêutico, o link, vou mandar lá no grupo, vocês podem assistir. Eu montei um plano, estabeleci os horários de uso, estabeleci as recomendações. Deixa eu só desligar o áudio de alguém aqui, que eu acho que está aparecendo aqui. Eu estabeleci um plano terapêutico para o paciente, eu organizei isso, e eu entreguei esse plano terapêutico para ele. E agora eu quero saber se ele está fazendo. Então, eu vou falar com ele 3 dias depois, vou falar com ele na outra semana, vou ver se ele está seguindo certinho, e ele volta comigo depois de um mês, se possível, fazer algum exame, algum marcador, para a gente ver se está dando certo ou não aquilo que a gente combinou. Então, dentro desse mês, esse valor que ele pagou, ele está embutido nessa consulta. Então, eu tenho pacientes que vão home care, farmacêuticos que vão home care, por exemplo, e atendem por R$ 80, por R$ 100, por 150, e eu tenho farmacêuticos que eu conheço que fazem um atendimento por 200, porque ele tem uma especialização, por exemplo, em uma área muito específica, que as pessoas têm interesses em buscar. Isso tem várias possibilidades, tá? Desde aromoterapia, ortomolecular, prescrição de nutracêuticos, atividade de esporte. Então, o farmacêutico faz esse acompanhamento de esportes com nutracêuticos e tal, e aí ele cobra um valor mais alto pela área de atuação dele, que é uma área mais especializada, ok? Mas isso pode ser gradativo também. Você pode começar com um valor um pouco mais acessível e depois vai subindo, até porque você vai ficar mais conhecido, né? Consequentemente, as pessoas vão te procurar mais e aí o horário fica mais escasso e o valor sobe, tá? Não tem problema, João. Beleza. Voltou aí, vamos assistir. Captação ativa, que eu falei para vocês, buscar parceiros para te indicar. É um laboratório? Você indica o laboratório e o laboratório te indica. Tá? O paciente vai lá, o cara vai indicar você como referência para fazer o acompanhamento da situação clínica dele, tá? Buscar parceria com nutricionista, com psicólogo, com médicos, com fisioterapeuta, com laboratórios. Sozinho a gente não faz nada não, gente. Se tiver parceiro, fica muito mais fácil, tá? Horário de funcionamento, eu coloquei aqui como exemplo, porque tem muitas situações onde o paciente vai, o farmacêutico vai fazer home care. Se você for fazer home care, um detalhe importante, não pode fazer home care sozinho, sem registro de CNPJ, tá? Você precisa ter uma referência de um estabelecimento de saúde, que esses dias atrás o cara falou para mim, não, professor, eu tirei o CRF, eu vou fazendo atendimento na casa dos outros. Gente, precisa ter uma referência de estabelecimento para emissão de nota, para uma coisa legal, e também por uma coisa, situação que pode acontecer, né? De algum problema, você tem que ter um estabelecimento, uma empresa formalizada, nem que seja uma MEI, mas você tem uma empresa formalizada. O horário de funcionamento ali, você pode estabelecer o horário que você defina junto. Se você está na farmácia e tem que sair para fazer atendimento em home care, tem que ter um farmacêutico lá, tá? Tem que ter um outro farmacêutico cobrindo o seu horário.
tá? Não pode deixar a farmácia sozinha, porque não pode ter dispensação sem a presença do farmacêutico. E o horário de funcionamento você organiza da maneira que você perceba que tem um atendimento mais completo. O investimento, o consultório independente ele é bem mais caro. Você vai ter que comprar mesa, cadeira, os espaços físicos, você vai ter que estruturar, vai ter computador de recepção, você vai ter que ter balcão de recepção, vai ter que ter as cadeiras de recepção, o seu ambulatório, a sua sala de atendimento. Então, vocês imaginam que o investimento é mais alto. No caso de uma consultório, dentro de uma farmácia, é um espaço 3x3, onde você tem mesa e 3 cadeiras. Basicamente isso. Então, é um investimento muito baixo. Você tem a sua cadeira, você tem 2 cadeiras para o paciente e um computador para você poder organizar o prontuário farmacêutico dele. Então, o consultório dentro do estabelecimento farmacêutico não precisa ser lindo, maravilhoso, ele precisa ser funcional. É um ambiente fechado, tranquilo, higiênico, sem muito barulho, agradável, de preferência com ar-condicionado, que tenha uma estrutura boa para você poder atender os seus pacientes de forma reservada, tá? Não é um ambulatório, é um espaço separado. Então, o investimento é muito pequeno. Eu falo que o investimento é quase zero. Eu tenho a referência aqui de alguns farmacêuticos que começou com uma mesa, quase que uma mesa escolar, e uma cadeira e duas cadeirinhas na frente para fazer o atendimento do paciente, e já tinha muita gente procurando ele. Então, o serviço era muito bem feito, o serviço é de qualidade e as pessoas vão procurar você para o atendimento. Então, o investimento de uma estrutura dentro de uma farmácia é menor, e o investimento de uma estrutura física externa, pense numa clínica médica, então você precisa de um investimento mais alto, tá? Talvez não precise ter um luxo tão grande, mas a estrutura tem que ser um pouco maior, tá? O valor da consulta, eu falei para vocês, tem consultas que as pessoas cobram de 30, vamos colocar aqui, ó, serviços farmacêuticos, tá? De 5 a 25 reais, dependendo da realidade onde você está. O que é um serviço farmacêutico? Teste de glicemia é um serviço farmacêutico, teste de colesterol é um serviço, verificação de pressão arterial é um serviço, acompanhamento terapêutico da pressão arterial, né? Pode ser um serviço também. Fim de risco, que é o teste para avaliar se o paciente tem risco de diabetes, é um serviço. Avaliação do sono é um serviço farmacêutico. Aplicação de injetáveis é um procedimento farmacêutico que pode ser feito também. Nebulização. Então, tem uma série de procedimentos que a gente pode fazer, até pequenos curativos. Varia como eu falei, de 5 a 25, 30 reais de prestação desses serviços, tá? Cada serviço farmacêutico que você presta tem essa cobrança desse valor. Consulta farmacêutica também tem uma margem de 30 a 200 reais, mas normalmente fica nessa faixa de 100, 50, 150 reais aí, seria uma consulta farmacêutica para retorno dentro de 30 dias, tá? O cara não vai ser consultado todo mês, né? Então, você precisa ter uma rotina de pacientes que são consultados. Então, eu vou colocar para vocês um cálculo muito simples aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui para poder fazer esse cálculo aqui. Mas vamos imaginar que você consiga atender semanalmente um grupo de pacientes aí, de 7 pacientes por semana. Quase um paciente por dia, você não trabalha todo dia da semana, né? Mas colocar 6 pacientes aí que você atinja normalmente, tá? Se você cobra, vou colocar um preço de 80 reais, se você atinge 6 pacientes, você tem aí uma lucratividade de mais de quase 2 mil reais aí livre, porque é uma consulta, é um serviço, então você não tem que repor isso, então é uma renda que pode crescer muito rápido. E eu estou falando de você atender um paciente por dia, tá? Não estou falando de você atender 4, 5, não. Até porque não é uma coisa real de você chegar aqui para vocês e falar, olha, abre o consultório, semana que vem vocês vão ter 10 pacientes na porta por dia esperando vocês. Não é, gente. Nem médico não tem, né? A gente vê médico que não tem paciente sendo atendido, ele tem que fazer plantão e ir para outros lugares. Então, se você tiver essa ideia aí, olha, se eu colocar 2 pacientes por dia, né, numa brincadeira simples aqui que a gente pode fazer de cálculo, de 80 reais, que eu não estou falando uma consulta muito cara, tá? Mas se você atender 2 pacientes por dia, são aproximadamente 12 pacientes por semana, tá? 4 semanas, você tem uma renda de 4 mil reais aí só do seu consultório farmacêutico. Então, pensando nessas possibilidades, sua renda pode chegar a 5, 6, 7 mil reais, organizando e fazendo um serviço bem feito, porque as pessoas pagam pela melhoria, pela sua qualidade de vida. Ela não paga porque você é legal e bonito, não. Ela paga porque ela sentiu melhor pelo problema de saúde que ela teve, tá? E o último slide aqui, olha, objetivo, gente. Estabeleça um objetivo específico. Eu quero ter dentro de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, um número X de pacientes sendo atendidos por dia por mim.
tá? Lembra que tem a consulta de retorno, então não é todo mundo que vai pagar, na consulta de retorno a pessoa não paga. Então, ele tem que ser mensurável. O objetivo seu tem que ser número, tá? Não adianta eu falar, eu quero ser um farmacêutico reconhecido daqui a um ano. Mas como? Reconhecido em quê? Né? Eu tenho que ter um número. Se eu tenho seguidores no Instagram, eu quero saber, daqui a um ano eu tenho que ter tantos seguidores no Instagram. Aí eu vou ser mais reconhecido. Mas esse número é importante, tá? Como vai ser feito para alcançar esse objetivo? Quantos pacientes eu tenho que atingir por dia, ou pessoas que eu tenho que atingir por dia, para que ele se torne um paciente meu? No início, você vai perceber que você vai falar com 100 pessoas para que uma realmente procure a sua consulta. Então, se eu preciso falar com 100 para uma ser consultada, eu tenho que falar com 200 daqui a um dia para ter duas, 300 para ter três. Então, eu preciso ampliar os contatos e as pessoas que a gente consegue chegar para conseguir trazer pessoas para o consultório. Lembrar de... Pode falar. Essa questão do valor da consulta, seria interessante de, no ato, por exemplo, de uma propaganda, de um panfleto, está descrito o valor dessa consulta ou não? Não, acho que não. Acho que não sei, eu acho que não atrai muito, eu acho que pode criar objeção ali, da pessoa criar divergência até, né? E concorrência também. Que eu não acho legal que as pessoas possam começar a enxergar de outra forma. Tipo, daqui a pouco o cara tá falando, eu consulto por menos. O cara faz 80, eu consulto por 50, né? Ah, não, eu consulto por 20. E consulta não deve se colocar, nem o médico não coloca, a gente não faz essa divulgação, ninguém faz, na verdade, acho que nutricionista também não. Eu acho que não é legal, não. Serviços farmacêuticos, eu já vi em alguns lugares o cara colocar no panfleto, quanto é, entendeu? Quanto é para fazer o teste de glicemia, quanto é... A gente tem agora do Covid, que é um serviço farmacêutico, né? Quanto é o exame do Covid, né? Ele coloca lá na divulgação. Talvez o serviço você pode até colocar, tá? Eu acho que pode ser feito, mas a consulta não. A consulta é uma coisa mais restrita, é uma coisa mais particular, então a pessoa vai procurar você porque ela quer, ela precisa, e aí você vai especificar o valor para ela que você vai pagar para ela, tá? Que ela vai pagar para você, na verdade. Lembre-se de parar no meio para avaliar a situação, ok? Você pode fazer uma tabela de preço, se trabalha na farmácia, coloca dentro da sacola dos serviços? É isso, Timar? É isso? Não entendi aqui. É uma tabelinha de preço para colocar dentro da sacolinha para a pessoa levar para casa, é? Só confirma aí. Se foi isso. Então, olha, o prazo de realização, acho que é isso, né? Só me dar um retorno aqui. Isso, beleza. Pode ser feito, não da consulta, eu não considero, eu acho que a consulta não deve ser colocado preço e nem divulgado dessa forma. Mas os serviços que você oferta, você pode colocar sim, tá? Pode colocar. Mas valorizem o serviço, tá, gente? Não desvalorizem, porque muitas vezes a gente fala, desvaloriza. Gente, uma verificação de pressão arterial, ela bem feita, ela tem que ser repetida 3 vezes. O paciente tem que ter uma média da pressão arterial, não pode ser uma vez só. Uma média da pressão arterial e tem que ter um intervalo de verificação de 1 minuto a cada vez que você vai repetir. Então, esse trabalho é um trabalho adequado, um trabalho organizado, bem feito, que valoriza o seu serviço, né? Que a gente muitas vezes desvaloriza as coisas e a gente acha que tem que cobrar menos ou que lá o paciente não vai pagar. Então, pode ser feito aí pelos serviços que a gente vai ofertar. Sim, consulta não, só os serviços e a prestação de serviço, talvez a gente coloque algum valor, tá? Mas eu quero que vocês entendam que o valor maior não é o preço, é o valor que o paciente tem pela necessidade que ele está naquela situação para melhorar clinicamente. Se ele perceber que ele melhorou, ele vai buscar alguma forma de te pagar e te retribuir aquilo. Então, o valor é o valor do serviço, do produto, mas não em relação ao preço, mas é o valor que a pessoa dá para aquilo, né? É bem legal quando a gente compara com situações, né? Quando a pessoa precisa daquele produto, daquele material, quando ela quer, ela paga o valor que ela precisa ou ela dá um jeito de pagar. Então, quando a gente vê o cara querendo comprar um celular novo, talvez a gente não tenha aí a situação, não tá boa, mas o cara quer um celular novo, e ele vai lá e compra um iPhone. Eu já vi gente aí comprando celulares aí, mesmo não tendo uma situação, uma condição boa, andando com um iPhone de 7 mil, 8 mil reais. Quando ela precisa, ou quando ela quer, e quando ela sente a necessidade, ela paga. Mesmo aí do problema de saúde, se ela perceber que ela tem a necessidade, que você vai ajudar ela e vai resolver, ou vai melhorar a situação, ela paga pelo produto. Então, valorizem o serviço, valorizem o produto, e não fiquem na disputa do preço não, tá, gente?
Então, olha, parar para avaliar no meio, ver se está dando certo ou não e quais são os resultados esperados, você precisa colocar isso no papel também. Resumidamente, era o que a gente tinha para passar das informações para vocês e a gente está à disposição, se alguém quiser, acho que todo mundo estava aqui comigo, ficou até o final aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade para perguntar, a gente está aqui para isso, também para auxiliar de alguma forma. Agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Eu vou mandar ainda para vocês, através da nossa lista de contatos lá, o e-book, para quem não baixou ainda, o e-book de guia rápido de consultório farmacêutico, tá? E, claro, fiquem à vontade aí para trazer alguma informação, para fazer alguma pergunta, para ter algum questionamento, alguma coisa desse tipo. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu vou mandar individualmente esse e-book, tá, gente? Esse e-book não vai para o grupo, ele vai individualmente, porque eu quero que as pessoas que participaram hoje e outras pessoas que vão assistir depois dessa aula possam receber essa informação aí também. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Um comentário? Não sei se ajudou, se não ajudou, se atrapalhou, talvez. Nossa, ajudou bastante, professor. Muitas dúvidas aí que foram sanadas em relação. Porque, na verdade, quando a gente fala hoje de consultório farmacêutico, é algo novo, é algo que a população ainda não conhece. E é um desafio para o profissional, né? Implantar esse novo serviço, digamos assim. É um desafio para todo mundo, para nós também. É uma legislação de 2013, nós estamos em 2020, faz 7 anos, mas não tem, né, nada pega tão rápido assim, né? Alguém me perguntou aqui, olha, como aprimorar o nosso atendimento? Seria ideal começar pelos amigos? Eu não recomendo começar pelos amigos, não, porque se der errado, você vai perder um amigo e ele vai ficar com raiva de você. Converse com o paciente seu aí, com o paciente que tem uma confiança maior em ti já, faz o atendimento dele tranquilo, com calma, dentro do consultório, do espaço que você tem lá. Meia horinha que você gasta, 40 minutos conversando com o paciente, ele já vai ter uma relação melhor e você vai conseguir melhorar a condição de vida dele. Quem que perguntou aí sobre questão do posso prestar serviço sem consultório farmacêutico? Pode, Erickson. Se você não tem um espaço para o consultório, você pode prestar os serviços farmacêuticos, mas tem que lembrar o seguinte, tem que estar vinculado à vigilância e você tem que habilitar a sua farmácia para prestação de serviços. Para isso, vai ter o ambulatório, que é um local específico, a RDC 44 determina que tem que ter um ambulatório para atendimento. Então, você pode prestar o serviço de verificação de teste de glicemia, pressão, exame, procedimentos farmacêuticos, sem necessariamente estar fazendo a consulta dentro de um consultório, tá? O consultório valoriza mais, mas o serviço pode ser feito caso você não tenha a estrutura e o espaço físico montado ou não tenha condições de colocar esse espaço físico agora, tá? Tem que ir na vigilância, tem que habilitar a sua farmácia e tem que ser prestação de serviço também pelo KNAI. Acho que você sabe disso, não sei se é médico essa parte, mas o KNAI da sua farmácia pode ser que ele tenha só dispensação de medicamentos, de produtos, venda, comercialização de produtos. Ele precisa inserir a prestação de serviços, tá? Então, vamos lá, só para te explicar rapidinho. KNAI, na verdade, é uma autorização, é um documento, na verdade, que o seu contador vai explicar melhor para você, não sei, não sou especialista nisso, mas você precisa ter habilitação para não só comercializar produtos, mas também prestar serviços, tá? Porque são duas coisas diferentes. As notas que você precisa tirar, a nota fiscal. Eu não falei, mas você precisa tirar nota, né? O paciente tem que pagar, vai receber a notinha, comprovante, tudo bonitinho. Então, tem que ter lá autorização de serviços farmacêuticos, beleza? E a vigilância tem que autorizar também, porque ela tem que visitar o estabelecimento para que você tenha essa autorização. Beleza. E a MEI? A MEI pode ser feita desde que você tenha vínculo de um CNPJ para fazer home care. Então, você pode abrir a sua empresa como MEI, pode fazer o home care, tem um CNPJ, tem um registro, tem um alvará de funcionamento, tem tudo regularizado, está autorizado para você começar a fazer serviço. Porque eu até coloquei isso, gente, eu fui atrás para ver, eu não achei uma autorização, assim, um lugar que fala, olha, tu é farmacêutico, tu pode atender as pessoas em casa sem nenhum registro. Todo lugar que eu pesquisei, legislação, ele fala que você tem que ter vínculo de um estabelecimento. E eu concordo com isso, porque se acontecer uma bronca, é a sua empresa que vai responder, tá? Claro que você, como técnico da empresa, você responde junto, mas é a sua empresa que responde. Então, se der um problema, você vai ter a resposta da empresa. Porque se a pessoa está indo sozinha, sem nenhum registro, sem nada, é muito aleatório, muito arriscado, tá? Então, como MEI pode. Que mais? Manda aí mais alguma pergunta, se alguém tiver.
Posso fazer um comentário? Pode sim, fica à vontade. Olá, Juarez, tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Também sou professora, Tudo né, bom, aqui Ana? de Itajaí, Santa Catarina. Certo. E por ser professora e ter muito contato, etc., algumas pessoas independentes acabam me buscando, como eu atendi um familiar, um outro familiar, né? Sim, E acabei fazendo isso por conta própria, enfim. E aí eu me dei conta que, além da docência, eu também posso trabalhar, mas eu gostaria de formalizar tudo isso, né? certo. Justamente por tudo isso que você fez o comentário, até porque a gente sabe, né? Só que aqui em Santa Catarina a gente tem uma ação judicial. Isso, exatamente. É uma ação judicial em relação ao consultório, né? E aí ficou tudo meio parado, e a orientação até que eu tive do conselho foi de abrir uma MEI, mas eu, na verdade, penso em me vincular em algumas clínicas, como você tinha comentado, eu Certo. já tenho algum contato, né? Então fica mais fácil Legal. essa parceria. E também de fazer treinamentos e cursos sobre formas farmacêuticas, apresentações comerciais, porque as pessoas têm muita dúvida e me perguntam muito sobre isso, né? Legal. E, então, com cuidadores, eu já lidei com cuidadores, né? Cuidadores e cuidadores, a gente sabe que existem vários, né, níveis assim, de conhecimento, e de familiares perdidos em atendimento com idosos. Então, foi uma coisa que realmente não sabiam o que fazer. Sabe aquele rodízio da família, né? Um filho fica uma Sim, semana, o outro também. O médico sai com uma receita, nem todo mundo entende o que quer dizer aquilo. Um familiar vai na consulta, repassa para todos os outros filhos, e a coisa fica, então, um telefone sem fio enorme, né? Então, perfeito. eu fiz algumas coisas, assim, como eu te falei, de forma independente, e aí eu me dei conta que eu penso realmente em transformar isso num negócio extra, né? E é legal que você tem duas vertentes aí, né? Você tem uma vertente de treinamento, né? Que você pode fazer numa área da educação mesmo, como MEI, para a área educacional, e você pode fazer uns serviços de prestação de serviço de saúde, né? Então você tem as duas Uhum. vertentes aí, bem legal. E aí, nessa MEI também, eu acho que vai ter que entrar como assessoria, uma É, consultoria com o cadastro. Não existe a isso. palavra consultório, né? Não, Então, não. São talvez Paulo nesse momento. existe. Em São É, Paulo, em São Paulo ah, tem é? uma regulamentação que tem um KNAI específico, que é de É. consultório farmacêutico. Então eles já Ah, regulamentaram. é. Ah, tá. Mas não tem, nos outros lugares não tem mesmo. É É, um serviço de prestação. Tem até uma dificuldade, o contador ele tem uma certa limitação. O contador normalmente que faz serviço, né, ele fica difícil de conseguir encaixar ali como é que é a prestação e tal, que ainda não tem uma regulamentação completa, né, oficial. eu só fiquei meio na dúvida sobre essa ação judicial, como que eu não entraria com consultório, um atendimento, talvez entraria com Então, treinamento, né? vamos Para lá, ver o até que eu onde a gente consigo acompanha fazer. essa situação aí em Santa Catarina. O que eu percebi que dentro das farmácias eles estão buscando uma possibilidade, né? Eu não estou diretamente aí, estou longe, na verdade, mas eles estão buscando a possibilidade de não inserir o nome consultório, porque parece que o Isso. questionamento está baseado em cima de consultório. Então, salas de Essa é a palavra. serviços, isso, salas de serviços farmacêuticos, salas de atenção farmacêutica, ele teria essa possibilidade de estruturar. Do mesmo jeito que numa clínica, né? Quando você tem uma clínica com vários profissionais, aí você tem uma sala de atenção de serviços farmacêuticos. Então, isso É. parece que meio que conseguir inserir dentro. Mas eu penso também que essa é uma briga que daqui a uns dias ela deve se resolver, né? Porque eu acho que o conselho não faz muito sentido alguém barrar a gente de ter um consultório, já que os outros profissionais têm que ter, né? Qual é o É, sentido, né? Do farmacêutico não pode ter, mas o psicólogo tem, o é, nutricionista tem, por que a gente não pode, né? é verdade, verdade. Mas Mas foi bem bacana aqui a que participação, bom, gostei bastante. que legal, que legal. Fico feliz, agradeço aí como professor também, ter uma parceira aqui assistindo a gente é sempre uma responsabilidade e sempre uma felicidade também. Então é bem legal. E a gente tenta trazer as informações, pode ser que mude também. Eu estou falando uma coisa aqui hoje, né? Amanhã a legislação pode mudar, pode ter alguma alteração, então isso é uma rotina que a gente passa, que é muito comum. É, alguém perguntou só para fechar aqui, um serviço regulamentado pelo Conselho, né? Considerando o serviço intelectual, não precisa abrir uma pequena empresa. Eu não entendi direitinho, mas eu acho que é exatamente aquilo que a gente está falando da MEI, né? Com relação a essa possibilidade de você prestar o serviço também home care em outros locais, mas você tem um registro também, tudo regulamentado, né? Um horário de atendimento, até de funcionamento também para essas atividades que você desenvolve. Então, beleza. Alguém tem mais alguma perguntinha aí? Quiserem perguntar, a gente está aqui.
à disposição. Fazer o convite, na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre consulta farmacêutica, vai ser segunda, quarta e sexta, a gente vai ter alguns materiais que nós vamos disponibilizar também, falando sobre consulta. E, como eu falei, eu vou salvar o número de vocês. Quem me mandou mensagem já está salvo. Amanhã a gente envia, através da lista de transmissão, aí um e-book também para vocês, falando um pouco sobre esse consultório, algumas informações que tem lá dentro também, que não deu tempo de colocar aqui. A RDC 44 está com proposta de consultório. Na verdade, a RDC 44 é mais antiga, de Maré de 2009. Ela não traz essa, ela traz os serviços farmacêuticos, os serviços, na verdade, prestados em farmácia. É até uma regulamentação que ela vai ter que mudar. Ela é antiga, né? Então, provavelmente, ela vai ter autorização aí logo da Anvisa, que ela vai ter que começar a equilibrar. Por exemplo, não tem vacina, né? Tem algumas coisas que não tinha antes. Ninguém falava em vacina na farmácia, então não está lá estabelecido o procedimento de vacina, como tem que ser feito, nada disso, né? Tem algumas coisas que estão fora ainda dessa legislação. A gente precisa depois atualizar ela e acho que a Anvisa vai trabalhar isso. Já tem a 44 sobre consulta pública, ó, a Ana já está atualizando a gente aqui. Vai ter provavelmente logo uma publicação, tá? Tá. Agora que eu entendi a mensagem. Mas a antiga, né, que a gente está falando, ela está realmente aí, tem que ser mudada, né? Tem que ser modificada e atualizada. Beleza? Consulta pública, eu estou falando, tem 11 anos isso. Já é bem antiga essa RDC aí, que já está meio fora. E a vacina... só para fechar a história da vacina, eu vou dar uma opinião minha, tá? Isso é uma decisão de vocês. A vacina vai crescer muito, eu acredito que a farmácia vai ser um local de vacina. Mas esses dias perguntaram para mim se vale a pena eu montar uma estrutura para colocar vacina. Eu falo que é o seguinte, vale a pena desde que você tenha um público com a condição de comprar sua vacina, um poder aquisitivo um pouquinho mais alto. Porque vacina não é uma coisa muito barata, é uma coisa que tem uma durabilidade pequena, né? Ela vence com facilidade, ela pode estragar por causa de congelar, algum problema que dê. Então, eu sempre recomendo que você precisa ver muito quem é o público que você vai atingir e se é um público que tem condições de adquirir, né? Que vai ter esse fluxo para você conseguir adquirir e ter movimento em relação a venda de vacina. Então, não é uma coisa que explodiu tão rápido, né? Tem algumas grandes redes que estão investindo bastante nisso. Talvez agora, com a vacina do coronavírus, não sei como é que vai ser a distribuição do governo, mas pode ser que tenha essa necessidade também de ser comercializada, as pessoas busquem mais isso através da farmácia. Então, só para ilustrar aí, fora que você tem um curso específico que o Conselho Federal regulamenta, para você poder aplicar a vacina no estabelecimento farmacêutico também. Beleza, gente? Obrigado, tá? Por vocês estarem aqui com a gente. Valeu. Agradecido aí pela nossa noite aqui. E aguardo vocês aí na semana que vem também falando sobre consulta. Se vocês puderem acompanhar a gente lá. Agradecido também. Obrigadão. Boa noite aí para vocês. Bom descanso, né? Trabalhos também durante a semana aí. Valeu, gente. Até mais.